Olá, boa noite para todos. Mais um encontro. Hoje não fiz na igreja, preferi ficar por aqui mesmo, uma questão de meramente pessoal. Estou aí ouvindo o BTV nos saudar ali. Sejam muito bem-vindos à nossa reunião e que Deus possa falar aos nossos corações, que tenhamos um momento abençoado, e ele é abençoado porque Deus assim o proporcionou, né? Então, antes de nós lermos a palavra, nós vamos ter um momento de oração. Obrigado, querido Deus, por esta manhã, obrigado, Senhor, por esse dia, obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que tem feito em nossas vidas, tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos, Senhor, tem nos guardado. Obrigado, Senhor, que tenhamos, ó Deus, um momento feliz, um momento, Senhor, agradável, e que todos aqueles que irão ouvir a Tua palavra, Senhor, possam se regozijar, Senhor, possa ter um encontro, Senhor, maravilhoso com o Teu Evangelho e entender a Tua mensagem nesse dia. Eu oro, Senhor, agradecido, Senhor, para as Tuas muitas bênçãos e por mais essa oportunidade, no nome de Jesus. Amém. Como vocês percebem, a gente está gravando aqui, né? E eu digo que eu tenho um casal de bem-te-vi que eu chamo que eles são de estimação, porque eu falo é o Chico e a Chica, né? Todos os dias, na parte da manhã, na parte da tarde, eles aparecem aqui, fazem uma festa, comem ração, e eu acho muito legal, né? Eu já tentei me aproximar deles, mas eles são ariscos, mas o fato é que eles marcam o horário, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Isso me deixa muito contente, me deixa muito feliz. Você contemplando a obra de Deus, né? A beleza, né? A beleza física da ave, mas também esse canto que é nosso, que é brasileiro, né? Então a gente fica feliz. Às vezes alguém pode falar assim, atrapalhou, não atrapalhou em nada. Você gravar os cultos fora daquele padrão, ou você fazer os cultos fora do padrão já conhecido, ele tem esses detalhes mesmo, e às vezes também você está na igreja gravando, e pior que um pássaro cantando, passa um carro e faz barulho, e a acústica da igreja não foi preparada para você, não é digamos assim, não é uma sala preparada para gravações, né? Então tudo isso faz parte, eu estou muito risada disso tudo, e eu acho muito legal, porque a gente vai se adaptando a essa nova realidade, como as pessoas têm dito aí, o novo normal, né? Evidentemente que voltando tudo àquela normalidade, a gente vai também manter esses cultos, porque eu achei muito legal estar atingindo pessoas que de repente a gente não tem a oportunidade de conversar ou de encontrar, e a gente conversa às vezes só por rede social, mas eu fico muito feliz de poder espalhar a palavra de Deus. Isso é o mais importante, é compartilhar a palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá, vamos abrir, se você estiver na sua residência agora com a Bíblia, abra ela no livro de Lucas, no capítulo 19, Lucas 19, tá? Ele do versículo 1 ao 10, são apenas 10 versículos, uma leitura bem conhecida também no meio cristão. Vamos lá? Então diz assim, entrando em Jericó, aqui está falando de Jesus, tá? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro e a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Jesus se levantou e disse ao Senhor, ou melhor, desculpa, entremente, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Primeiro comentário, eu coloquei como versículo base, ou um versículo, não que não vai ser o norte, mas ele na verdade é o final da nossa breve meditação, que é o versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso foi, eu coloquei como destaque aqui,
E como vocês viram, eu falei logo no começo que é um texto bem conhecido, e eu tomo muito cuidado quando a gente fala é um texto conhecido, porque às vezes eu já falei isso em outras oportunidades, mas faço sempre questão de repetir. Nunca torne a Bíblia nunca olhe para a Bíblia como um texto, como um livro que você já leu e não tem muita importância, aquele texto, conheço bem esse texto. É a mesma coisa de você falar de João 3,16, que segundo alguns informam, é o versículo mais conhecido no mundo, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Né? Então é claro, eu decorei esse versículo criança, né? E muitos têm esse versículo decorado. E às vezes você passa, por fato de você ter decorado, e eu já li, já vi esse texto, passa desapercebido as maravilhas da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela fala assim: tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15,4. Quer dizer, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Eu tenho experimentado uma experiência interessante, né? Mas eu tenho sentido um momento muito especial nas minhas leituras, porque como vocês sabem, a gente está, por questão de quarentena, aí já há algum tempo afastado, mas estou me dedicando mais à leitura. E eu tenho lá meus, digamos assim, o meu método de leitura. Eu não me apego a essa coisa que eu tenho que ler de manhã, eu tenho que ler à tarde. Não, eu tenho que ler quando eu estiver com a cabeça legal, né? Às vezes algumas pessoas introduzem isso na vida do outro: você tem que ler tal hora. Não, isso é uma coisa muito pessoal. Sim, o ter que ler a palavra de Deus, o importante ler a palavra de Deus, é gostoso para a comunhão, mas é você quem escolhe esse horário, né? De repente tem pessoas que acordam de manhã num mau humor, lascado, e o cara não consegue, a pessoa não consegue ler, e não vai conseguir. A palavra de Deus fala, eu sei que a palavra de Deus fala, mas é uma coisa muito pessoal. Então assim, eu tenho lido a Bíblia em alguns horários, às vezes eu leio de manhã, de repente eu faço minha oração, depois eu vou ler à tarde, mas enfim, o que eu tenho experimentado são experiências diferentes de textos que eu já li muitas vezes. É interessante isso, né? Estou agora lá no Velho Testamento, já passei do livro de Jó, mas já no Novo Testamento já acabei. É uma forma de ler a Bíblia que eu adoto, né? Tem alguns segmentos que eu leio assim, mas é a minha forma, já não sei se é a terceira ou quarta, eu não lembro, sinceramente não fico também marcando isso, de ler a Bíblia em sua totalidade, mas creio eu que seja a terceira ou quarta, eu sinceramente não lembro. Mas assim, eu adotei um método, eu li o Novo Testamento em concomitante com o Velho Testamento. Então, hoje eu estou no livro de Jó, mas o Velho Testamento eu terminei. Só que assim, chegou no Apocalipse, eu falei, eu vou ler esse danado de uma forma diferente, porque eu já li muitas vezes o Apocalipse e algumas coisas me causavam muita curiosidade e até dúvida. Graças a Deus eu estou aí lendo, fazendo estudo, né, sozinho aqui, né, do Apocalipse, com a ajuda, né, de um livro escrito pelo fundador da nossa igreja, o senhor Alexandre, e tem sido muito proveitoso. Alguns posicionamentos eu vejo que causam assim digamos assim, não uma dificuldade, mas alguns posicionamentos são contrários a algumas coisas que eu vejo hoje, e eu vou conversando com um irmão ou com o outro, tirando uma dúvida, mas o mais importante é quando eu coloco diante de Deus e peço que Ele me esclareça, que Ele me mostre, né? E eu acho muito legal você ler a Bíblia, deixando a Bíblia falar por ela mesma. Não deixando que outros interpretem a bel prazer, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, você lê a Bíblia falando da Bíblia, isso é maravilhoso. Então, leiam a Bíblia, mas não procure não colocar esse negócio, eu já li esse texto, já conheço esse texto. Então, deixe ela falar. E aqui em Lucas 19, como eu falei para vocês, é um texto conhecido, né? Não me tomem por, digamos, incoerente, né? Ou contrário a tudo que eu acabei de falar, mas realmente é um texto conhecido, mas fala por si só. Eu já fiz algumas mensagens sobre esse texto, e ontem eu confesso para vocês que eu tinha em mente uma outra questão para falar, mas sentado aqui, eu clamei a Deus que falasse ao meu coração. E eu comecei a preparar, e alguém pode falar, nossa, como assim? Eu falei, não gostei do que eu estava escrevendo, não sentia aquilo, não que naquele não fosse importante, mas eu não sentia profundidade, então eu resolvi mudar. E Deus falou no meu coração, eu tenho certeza disso, e por isso nós escolhemos essa narrativa de Zaqueu, tá certo? Então,
Eu vou fazer uma mensagem que não é diferente, muitas pessoas já fazem isso, mas eu quero trabalhar os 10 versículos de forma rápida, mas um a um. Não vou entrar muito em outros textos da Bíblia para complementar ou para corroborar ou coisa assim. Vocês vão procurar ficar nesses versículos aqui, que eu acho que eles são muito importantes e tem muita aplicação. Evidentemente que a aplicação que eu vou fazer é trazendo para uma questão prática do seu dia a dia, tá? Fazendo uma aplicação estritamente evangelística, tá certo? E de repente uns concordam, outros não. O importante é que eu vejo que a palavra de Deus está falando comigo e eu quero levar isso para vocês. Então vamos lá. No primeiro versículo fala assim: atravessava Jesus a cidade. Eu fico pensando, já nesse primeiro versículo eu paro para pensar assim, ontem quando eu li eu fiquei pensando sobre isso. Imaginem Jesus fisicamente passando por uma cidade. Tenta imaginar isso na sua cabeça. Tente viajar no tempo, como se você tivesse uma máquina do tempo e você estivesse em Jericó e vendo o Filho de Deus passar. Vendo aquele cara que tinha feito milagres, que onde passava deixava uma marca indelével, uma marca assim, que só ele conseguia fazer, porque é o Filho de Deus, marca de amor, de paz, de esperança, não é? Que falava com uma propriedade absurda, não é? Falava da parte de Deus, porque era Deus, não é? Então imagine esse cara passando, Jesus passando fisicamente. Eu não sei qual a fisionomia dele, não sei, esses desenhos que criam são mera ilustrações, vêm de uma mente que de repente imaginou de Jesus assim, assado. Não tem isso, não tem nenhuma comprovação, né? O fato é que tem uma canção muito antiga, que eu sou antigo, né, que fala, chama o rosto de Cristo, né? Muito antiga, que fala, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. Tá? Ele fala, um dia também o verei face a face. E realmente, quando nós vemos Cristo face a face, nós veremos como Ele é. Mas imagine, vamos voltar aqui, imagine Cristo passando. E aí eu fiz uma comparação com o que a gente vê hoje em dia, né? Eu acho muito engraçado, não vou usar nenhum adjetivo pejorativo aqui, não vou, mas eu acho engraçado essa idolatria que as pessoas têm com celebridades. Eu acho muito interessante isso, porque não vejo nenhuma finalidade, você gostar, você apreciar o trabalho de alguém, seja na área esportiva, na área de profissionais liberais. De repente você tem uma pessoa que fala, eu gosto muito do que esse cara fala, eu gosto muito como esse jogador se comporta, acho legal, seja qual for a atividade esportiva, mas a idolatria, aquela coisa eu acho muito sem sentido. Eu me lembro que certa vez eu estava viajando, primeira viagem que eu fiz, eu, minha esposa e meus 2 filhos, e nós estávamos num aeroporto aí, e faz tempo, né? Às vezes eu brinco com minha mulher, né? Você está com saudade de um aeroporto, né, minha filha? E na verdade as condições hoje não estão muito boas, né? Tanto a financeira, mas estão na condição de saúde. Mas enfim, naquele dia nós estávamos voltando para Bauru, já de uma viagem, nós fizemos uma viagem muito legal. E passou uma celebridade. Eu estava sentado, e como era aeroporto do Rio de Janeiro, né? Eu estava sentado assim, já meio cansado. Eu brinquei com o pessoal, falei, vocês não queriam falar que queria ver uma celebridade? Uma passão, não vou citar o nome para não, né? Mas o fato é assim, que a pessoa passou e era uma cantora, não muito boa, me desculpe, mas muito conhecida, cantava o tal do funk lá. E eu falei, olha que interessante, cara, todo mundo fala dessa pessoa, ela aparece na televisão e você viu que era bem pequena, eu imaginava mais alta, era uma coisa. Mas fiquei olhando assim, algumas pessoas vendo ela passar e correndo, pegando um autógrafo, né? Ela foi até muito simpática até, mas o fato é que é uma coisa tão passageira, uma coisa tão eu diria até fria, é assim que eu vejo, porque é uma pessoa como eu, como você. Agora eu fico imaginando Jesus, cara, Jesus passando em Jericó. Isso, claro, chamou a atenção de muitas pessoas ali, e dentre eles, eis que um homem chamado Zaqueu, no versículo 2, maioral dos publicanos. Quem eram os publicanos na época? Segundo o relato que se fala muito, né, sobre essa questão, eles cobravam, olha só que interessante, vocês vão lembrar de algumas pessoas do nosso cotidiano, pode ter certeza. Falava que os publicanos, eles cobravam impostos em nome do governo romano e tinham fama de corruptos, que enriqueciam ilicitamente. Por isso que eu falei que vocês vão
pode colocar vários nomes, infelizmente, não é? Infelizmente nós podemos colocar vários nomes de alguns brasileiros que estão aí no topo da pirâmide, né, governamental ou não, porque às vezes você pensa que o corrupto é só o governante. Não, eu conheço infelizmente pessoas que trabalham no serviço público que são corruptas, né? Isso é uma vergonha. Mas eu diria então que temos outro nome para eles, publicanos, mas na verdade esse é o tema que era utilizado naquela época lá. E esse Zaqueu era publicano, né? E ele cobrava impostos e pegava uma parte lá para ele, segundo os relatos que vem. Tanto é que ele fala embaixo que ele era uma pessoa rica, né? E Zaqueu, é interessante que a origem desse nome Zaqueu tem a ver com pureza, com inocência. Não é interessante? Né? Mas a verdade é que Zaqueu, né, esse cara aqui que era maior, e veja só, ele era maioral. Olha que interessante, ele era maioral dos publicanos, maioral e rico. Ele tinha, os publicanos tinham essa fama, né? Que lógico era uma fama verdadeira, mas desses caras ele era o maioral. Olha que interessante, né? E Zaqueu, ele queria ver, no versículo 3, ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão. E por quê? Porque ele era de pequena estatura, abaixo. A Bíblia não fala exatamente qual é a estatura, eu na verdade também nem procurei me aprofundar nisso, mas o fato é que ele fala que ele era pequeno, de pequena estatura. Ele não conseguia ver Jesus, porque a multidão, como sempre, a multidão atrapalhando ali, ele querendo ver Jesus, né? E ele não conseguia. Não conseguia. Eu fiz coloquei um pensamento meu aqui, uma aplicação minha, rapidamente aqui, com relação a ele procurar ver Jesus, né? Hoje em dia, fisicamente nós não vemos Jesus, correto? Mas nós temos muitas possibilidades de ver a Jesus através da palavra, de sentir a presença de Jesus, né? Aceitando ele em nossas vidas. Mas infelizmente hoje a facilidade é bem maior. Até nós estamos participando aqui de uma chamada live, não é? Que é uma facilidade que há muitos anos atrás não tinha. E os pregadores saíram em meio às matas, saíram nas cidades ali, né? Meio que tipo bandeirantes, explorando, pregando a palavra com as condições que lhes eram fornecidas, ofertadas. E hoje nós temos muitas facilidades. Eu tenho minha Bíblia aqui, vocês veem, é grande, né? Minha querida aqui, minha companheira de muitos anos, minha Bíblia com todas as anotações aqui nela. Mas hoje você pode usar uma Bíblia desse tamanho ou dentro do seu celular, um aplicativo, né? Mesmo assim, infelizmente, muitas pessoas não têm se esforçado em se encontrar com Jesus, em ver a Jesus. Preferem se ater a outros noticiários, preferem se ater a um site de fofoca, de fuxico ou coisa assim, não me interessa o que está colocado lá, prefere perder tempo, buscando noticiários tendenciosos ou algo do gênero. Ou nós podemos listar muitas coisas aqui, muitos, mas o fato é que Jesus, existe uma facilidade enorme de se encontrar Jesus, de se ver a Jesus através da obra do Senhor. Quando você vê uma pessoa sendo transformada, uma pessoa que até então tinha uma vida perdida em todos os sentidos, você vê ela sendo transformada, você vê Jesus ali. Você vê o brilho, você vê a essência de Jesus naquela vida, falando naquela vida, mudando aquela vida. Mas infelizmente muitas pessoas não se esforçam e não buscam encontrar Jesus. E Zaqueu queria ver Jesus, queria ver, E o que ele fez? No capítulo 4, correu adiante, subiu em uma árvore, que chamavam uma árvore que era conhecida como sicômoro, E ali ele subiu para ver Jesus passando. Essa árvore, se você quiser buscar na internet, é uma árvore muito bonita, é uma árvore alta, sabe? Ela tem uma copa diferente, é uma árvore muito bonita. E eu diria até que é meio arriscado, Se o cara não souber subir, quem viveu nessa época aqui, eu vivi de subir em árvore, De fazer essas traquinagens aí, você corre risco de cair, Corre risco de cair, se machucar. Mas o fato é que esse homem de pequena estatura subiu, nessa árvore, não se intimidou e subiu na árvore para ver Jesus passar. Ele tentou de todas as formas ver Jesus passando. E no versículo 5 eu acho muito legal. Jesus, ele fala assim, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa hoje. Olha que interessante. Alguém fala, como assim? Mas Jesus é onisciente, Jesus onipotente, onipresente, Deus tem todas essas características. Jesus, Filho,
É a mesma coisa, Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus sabia quem era Zaqueu, sabia que ele estava ali. Lá em Jeremias 1,5 fala que Deus nos conhece na nossa formação. Deus nos conhece no nosso ventre. Né? E já veja só, quando vocês falam de ter fé, nós falamos de ter fé, de acreditar, já é um ponto para as pessoas pararem para pensar. Não sei se alguns que estavam ali, veja só um questionamento, que a Bíblia não traz esse relato, mas de repente alguns que estavam assim falaram, peraí, como ele sabia o nome do cara? Né? Lembra quando eu falei para vocês daquela celebridade que estava no aeroporto, e de repente a pessoa chega e pede o autógrafo, mas não se ela fala assim, então Joana, para quem que vai? A pessoa fala, como assim você sabe que eu sou Joana? Não é? Né? Então ela não tinha essa condição, mas Jesus sendo filho de Deus, ele falou, Zaqueu, desce depressa. Veja, já era um momento, já era um pormenor de grande importância, um detalhe, dentro de uma linguagem mais coloquial e mais fácil de entender. Detalhe, mas de grande importância, ele já conhecia Zaqueu. E quantas oportunidades a gente perde na vida de ver a presença de Jesus, de ver a mão de Jesus, de ver a mão do nosso Deus, né, falando, mostrando em situações do nosso dia a dia, e a gente perde tempo com outras coisas e não vê a grandiosidade, não vê como que Jesus é poderoso, infinitamente, nos conhece. De repente você perde a chance de ver a atuação de Deus na vida de uma pessoa, porque você está mais preocupado com isso, com aquilo, com os seus afazeres, sei lá, seja quais forem. Mas veja um detalhe aqui, Jesus olhou para Zaqueu e falou, desce depressa, ele já conhecia Zaqueu. E no versículo 6, fala assim, ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Eu estou fazendo aplicações práticas, tá? Práticas no sentido evangelístico mesmo. O recebeu com alegria. Você já recebeu Jesus com alegria na sua vida? Mas como assim, Nivaldo? É legal você receber Jesus. É muito bonito falar sobre isso. Alegria, ter Jesus, paz, esperança, serenidade, vindo da pessoa de Jesus Cristo. Eu sei que é. Mas você já recebeu Jesus na sua totalidade, com alegria, no sentido de que, seja qual for o momento, você está feliz? Eu já falei para vocês aqui, não tenho certeza, mas já falei, eu gosto muito de me reportar aos hinos antigos, aos corinhos que nós cantávamos com a escola dominical, e tem um corinho muito antigo, acho que eu já até cantarolei aqui para vocês, fala assim, sou feliz, Cristo me salvou, sou feliz, Cristo me salvou, sou feliz, Cristo me salvou, sou feliz, Cristo me salvou. Hoje canto alegremente, Cristo me salvou. Olha só, sou feliz, Cristo me salvou. Isso é importante você refletir na sua vida. Você é feliz por participar de um grupo, participar da igreja de Cristo, falar, eu sou um cristão, eu sou filho de Deus. Você é feliz? Porque importa você refletir sobre isso, e de repente em alguns momentos a vida lhe traz de sabores. E aí você fala, não, você não vai falar, eu sou feliz porque eu estou com um problema, não é isso. Você fala, eu sou feliz porque eu tenho um Deus que está comigo, eu vou passar por isso. E Zaqueu recebeu a Jesus com alegria. Aqui fala assim, ele desceu toda a pressa e recebeu Jesus com alegria. Mas, como é de variar, como é de praxe, né? Todos os que viram isso murmuravam dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Olha que interessante, a murmuração dos judeus, né? Lá em Lucas 5,32, vocês não, né? É só um complemento aqui, fala assim, Jesus fala que ele veio chamar pecadores ao arrependimento. Eu vou achar ali para ficar mais fácil, tá aqui, ó. Jesus come com pecadores, né? E quando os fariseus, os escribas perceberam que ele estava comendo com pecadores, eles murmuravam. Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Olha os hipócritas da época, né, os defensores da lei, abre aspas, né? No versículo 32, lá do capítulo 5 de Lucas, Jesus fala, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. É muito complicado isso, irmãos, no sentido de comportamento, às vezes, da igreja. De repente, chega uma pessoa na igreja maltrapilha, talvez até cheirando mal, porque está na rua, ou porque de repente está perdido em algum vício, e entra na igreja. Será que você recebe aquela pessoa com amor, da mesma forma como recebe o outro?
o que você está acostumado, do seu irmão, sua família? Ou será que você recebe bem aquela pessoa porque ela tem dinheiro, porque ela tem uma fama? Jesus ele é fulcral, ele é objetivo. Eu não vim chamar justos, vim chamar pecadores. E aqui no capítulo 19 de Lucas, quando se trata da questão de Zaqueu, todo mundo sabia que Zaqueu era publicano, Zaqueu era rico, Zaqueu, pelo que fala, Zaqueu também era corrupto. Mas Jesus falou: quero ficar na tua casa, Zaqueu. Por quê? Ele falou: quero retirar você dessa vida, eu quero modificar a sua vida, Zaqueu. Veja, as pessoas não se atentaram ao fato que Jesus já conhecia aquele homem. Isso passou desapercebido. Pelo contrário, o que eles quiseram aqui é só apedrejar Jesus, só condenar. Falou: você está comendo com pecadores. Ele fala: mas eu vinha para esses que eu vim, não vim chamar justos, vim chamar pecadores ao arrependimento. Ele dá uma lição para todos nós aqui. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade maravilhosa de anunciar a palavra de Deus para as pessoas, porque taxamos as pessoas, colocamos rótulos nas pessoas. Nós temos que amar o nosso próximo, independente se nós discordamos de certas opções, nós temos que amar aquela pessoa. Deus, através da pessoa bendita de Jesus Cristo, Ele ama o pecador. Ele não suporta o pecado, mas Ele ama o pecador. Ele quer salvar a minha vida, a sua vida. E de repente tem pessoas que passam pelas nossas vidas e passam desapercebidas, porque nós estamos preocupados mais em ficar atentos àquele outro que tem uma condição melhor, que tem uma aparência melhor. E é um pecado. E de repente nós somos até murmuradores, sem querer, talvez, não é? Mas eu fico olhando quantas igrejas, eu faço uma pergunta aqui, quantas igrejas têm saído das suas acomodações e ido lá para os presídios pregar a palavra de Deus? Tem saído nas esquinas pregar a palavra do Senhor? Tem buscado as pessoas que estão lá perdidas, sendo vitimadas por todo tipo de vício? Quantas vezes as pessoas têm saído da acomodação, do conforto, para visitar as pessoas em hospitais? Eu espero que todos que estão me ouvindo possam estar pensando sobre isso e fazendo isso. Eu clamo a Deus que Ele me dê essa oportunidade no futuro. Por questões profissionais, eu ainda tenho certas dificuldades nisso, mas sempre fico olhando. E às vezes eu lamento até que no ano de 2018 eu tinha conversado com a minha igreja que eu queria marcar um culto na praça, no centro da nossa cidade de Bauru, para anunciar a salvação. Eu sempre falo: se alguém estiver esperando ouvir na minha pregação prosperidade, não vai ouvir. Se você estiver pensando em ficar rico, vindo para a igreja, pode esquecer que não. Eu prego a palavra de Deus, eu prego a salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aliás, esse detalhe é um outro detalhe interessante, quando eu falo de riqueza. Às vezes a pessoa fala: mas Evaldo, você não gosta de dinheiro? Peraí, não se trata disso. Eu não me conformo, espiritualmente falando. Tem pessoas que não gostam, que tocam nisso, porque tem pessoas que gostam de ficar muito no cercadinho. Eu não gosto, eu gosto de sair. A riqueza na vida de qualquer pessoa é natural, desde que você trabalhe, é natural. Mas ninguém pode enriquecer pregando a palavra de Deus. Eu quero que me mostre na Bíblia isso. Você enriquecer trabalhando na sua atividade liberal lá, você sendo um advogado, sendo um engenheiro, seja qual for a sua profissão, é lícito, desde que seja com honestidade. Deus te abençoe. Mas entrar, assumir um trabalho da igreja e enriquecer nesse trabalho, eu não consigo ver um liano, não consigo ver uma ligação entre isso. As pessoas não gostam. Vai fazer o quê? O fato é que eu sempre defendo a pregação limpa do Evangelho. Pregar a palavra de Deus. E quando você olha para os homens de Deus, que a Bíblia fala muito sobre os exemplos que estão na Bíblia, ela cita isso, você pega Paulo. Só lê a história de Paulo e você vai entender o que é a questão da riqueza. Aliás, Paulo falou com muita propriedade, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Então, às vezes as pessoas se perdem na pregação do Evangelho. E eu procuro, dentro da relação que eu tenho com Deus, sempre falar para as pessoas: nós queremos pregar a salvação, não importa para quem, pregar somente a salvação da sua alma. E nessa salvação, nesse contexto que você tem a condição de vida eterna, esses atos preparatórios para a vida eterna, você vai passar com paz, com serenidade, com tranquilidade. Mesmo diante da dificuldade você vai passar, porque você tem um Deus lutando por você, guerreando as suas guerras. É isso que nós anunciamos. E aqui este homem,
Ele olhou para si e falou, puxa, eu sou pecador. Ele queria ver a Jesus. E Jesus, lógico, falou, eu quero salvar esse cara. Né? E no versículo 8, quando, após as pessoas terem murmurado que Jesus estava comendo com pecadores, com um pecador, né? Zaqueu levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Houve salvação nesta casa. Houve salvação naquela casa. Aquele homem olhou para dentro de si, contemplou o seu pecado e falou, Senhor, se eu tenho feito isso, eu restituo 4 vezes mais. Não quero fazer mais, me perdoa. É porque a Bíblia traz uma narrativa rápida, mas você fica imaginando como é que foi esse diálogo. Maravilhoso, irmãos e amigos, maravilhoso quando a pessoa olha para si e vê sua situação. Zaqueu fez isso. Já imaginou se Jesus tivesse olhado para ele e falado, não vou conversar com esse cara não, corrupto, cobra dos pobres aí, já pensou? Não, Jesus falou, eu vim salvar pecadores, é isso que nós temos que pensar. E eu volto a dizer, quando o Zaqueu percebeu a sua condição miserável, ele percebeu, ele entendeu, só você olhar os pormenores da palavra, da narrativa dele, se alguma coisa tem defraudado, restituo 4 vezes mais, resolvo dar aos pobres a metade que eu tenho, devolver o turco, não quero. Se é isso que está me prejudicando, Senhor, é isso, está errado, tira. Como é importante quando a gente reflete sobre as nossas vidas e vê aquilo que nos separa do amor de Deus, aquilo que nos separa da presença de Deus. E o que eu acho muito legal nessa narrativa, lá no versículo 9, Jesus falou, houve salvação nesta casa. Houve salvação nesta casa, como eu já falei aqui anteriormente. Que maravilha! Houve salvação nesta casa. Nós passamos por um momento muito difícil. Nós sabemos disso. E quando eu falo da dificuldade desse momento, meus amigos, meus irmãos, é porque a condição do país hoje, ela está misturada, ela está meio que bagunçada. Você tem questões políticas, você tem questões de segurança envolvidas, né? Você tem questões envolvendo a relação entre as pessoas, que alguns começam a se agredir fisicamente, até verbalmente e fisicamente, aliás. Você vê um país meio que naufragando em águas turbulentas, mas sem um controle. E quando eu falo controle, não pensem em vocês que estou me dirigindo a isso ou àquela autoridade, a todas. Então nós estamos observando tudo isso e ao mesmo tempo vendo também as pessoas não colaborando, as pessoas achando que essa enfermidade não é tudo isso, e você vê os números aumentando. Há um momento de muita preocupação, de muita tristeza em algumas famílias também. Um momento difícil para toda a sociedade brasileira, e em alguns países ainda que já passaram por isso, estão com medo de uma outra onda. Mas vejam, irmãos, o que eu quero trazer para vocês e tenho sempre trazido. E aqui existe um porto seguro para tudo isso. Jesus Cristo. Aí alguém você pode falar assim, alguém pode perguntar, mas então, Nivaldo, se eu for na sua igreja e ouvir a palavra de Deus, a cura vai chegar? Como assim? Você é incrédulo? Não, vou explicar. Nós temos que saber esperar o tempo de Deus. Ok? Deus, ele não está à nossa disposição. Não é assim. Deus, ele faz as coisas segundo a vontade dele. A Bíblia nos mostra isso em vários textos. Pedir a Deus e se for da vontade dele, nos atende. Na verdade, o convite que eu faço para você é de você vir, aceitar a Cristo na sua vida, viver uma vida plena na presença de Deus, para você poder sobreviver a toda essa onda de informação, de desinformação, de tristeza, de falta de esperança. Veja só, algumas pessoas apostam muito no hashtag vai dar certo, no hashtag vai passar. Isso é uma conversa fiada. Nós temos que acreditar na presença de Deus, nós temos que deitar em paz, sabendo que temos um Deus que cuida de nós. É isso que eu quero trazer para vocês. É isso que eu tento todos os dias vivenciar isso. E não pense vocês que é uma coisa tão simples, não. Tem momentos que eu choro, tem momentos que eu fico triste,
Eu olho mas eu falo de uma forma geral, não é só por causa disso ou daquilo, porque de repente a vida ela te empurra para algumas circunstâncias. Mas aí eu pego e penso, mas Deus tem uma promessa na minha vida. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou mandar o mundo. E aí eu volto para a realidade minha, na minha relação com Deus, e falo, Senhor, me perdoa por ter pensado assim e me fortaleça. E é essa condição que eu estou anunciando para você nesse dia, de salvação. Condição de viver em paz, mesmo diante de tantas circunstâncias. Eu não estou anunciando para você prosperidade financeira, não estou anunciando para você cura, não estou contra. Veja só, não vai pensar que eu estou entrando em contradição, estou aqui sendo juiz sobre igreja X ou Y. Eu não falo de igreja nenhuma. Eu estou dizendo para você que eu venho anunciar aqui a salvação. E a prosperidade? E a cura? Eu vou dar um versículo para você, guarde ele no seu coração. A Bíblia fala assim, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas segundo a vontade de Deus. Você buscando a vontade do Senhor na sua vida. Se você trabalhando honestamente, você tiver que enriquecer, você vai enriquecer, porque você está trabalhando. Concorda? Se Deus quiser que você está passando por um problema de enfermidade, e Deus quiser te dar a cura, Ele vai te dar a cura. Mas não é essa a premissa que te leva na presença de Deus. É a salvação da sua alma. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois tudo será acrescentado. Tudo será acrescentado. E quando Jesus se alegrou, que eu vejo a alegria de Jesus, ele falou tanto no versículo 9, hoje salvação nessa casa, aí ele fechou esse texto aqui, porque o Filho do Homem veio salvar, buscar e salvar o perdido. Por isso que eu coloquei esse versículo como base lá em cima, aqui no começo da nossa meditação breve aqui sobre a palavra de Deus. Jesus veio salvar o pecador, que sou eu, que é você. Ele veio buscar esses para arrependimento. Como é gostoso quando você fala assim, puxa, eu era assim, hoje já não sou mais. Eu sempre estou reportando sobre esse assunto, sempre estou falando sobre isso, porque em muitos momentos da minha vida eu tive uma fama meio complicada. Eu admito isso, não com orgulho, com vergonha até. Mas quando eu vejo nos dias atuais, pessoas se referindo à minha pessoa, a esse ser aqui, homem de Deus, homem de oração, eu fico muito feliz. Sabe por quê? Eu vejo a mão de Deus agindo na minha vida, a transformação de Deus na minha vida. E é isso que eu quero dividir com vocês. Volto a dizer para vocês aqui, todos que estão me ouvindo, que a minha intenção em momento algum é ultrajar ou é condenar a igreja X ou a igreja Y. Não é a minha intenção. A minha intenção é só pregar a palavra de Deus. Mas eu tenho que defender aquilo que eu creio, aquilo que eu entendo pela palavra. Isso eu tenho que fazer. Por isso que eu disse para vocês, se você quiser vir à igreja buscar dinheiro, buscar cura, buscar ascensão social, não venha. Não venha. Não venha. Se você quiser buscar a Deus, seja bem-vindo. Ou mesmo eu até voltaria atrás. Se você está buscando essas coisas, pode até vir, que eu vou mostrar pela palavra de Deus a realidade, a verdade. Eu tenho certeza, a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que eu anuncio para você hoje e sempre nós vamos anunciar nessa igreja, graças ao Senhor, é a salvação através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse Jesus que passou em Jericó aqui queria ser visto para aquele homem de pequena estatura, pecador, mas se arrependeu e houve salvação naquela casa. E é isso que eu quero ouvir na sua vida hoje, porque eu ouvi isso na minha vida. Hoje houve salvação nessa casa. Que isso possa acontecer no seu dia a dia também. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana feliz. Como sempre oro no final da noite, que nós tenhamos uma semana com boas notícias, né? Uma semana com boas notícias. Nós possamos abrir a nossa rede social lá, né? Abrir os noticiários e ver as pessoas conversando um pouco mais, dialogando um pouco mais, ver as pessoas preocupadas umas com as outras, né? Isso que eu vejo, né? que eu imagino, que eu quero para o meu país, eu quero para a minha sociedade. Tá certo? Eu quero para a sua vida. Lógico, nosso país está tranquilo, então nós estaremos tranquilos. Nós já falamos sobre isso aqui, sobre orar pelas autoridades, lembra? Para que tenhamos dias felizes, para que tenhamos dias tranquilos. Então continuemos nessa nossa empreitada de oração, de busca da presença de Deus. Eu tenho certeza que será uma semana diferenciada para todos nós, se buscarmos a presença do Senhor.
Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar para encerrar esse momento precioso aqui, ok? Obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te agradeço. Mais uma oportunidade, uma leitura, meditação, Senhor, do teu santo evangelho. Muito, muito obrigado, Senhor. Que a tua palavra encontre corações, olhos abertos. As pessoas estão necessitadas, as pessoas estão carentes, Deus, assim como todos nós estamos, mas nós temos a Ti, Senhor, nosso porto seguro. Que as pessoas possam buscar-te também nesse sentido, Deus. E ao invés de olhar para o tamanho das ondas ou a braveza do mar, Senhor, eles possam olhar para Ti, Senhor. Olhar para Ti que domina todas as coisas, que tem o domínio sobre todas as circunstâncias. Senhor, eu oro por todas as famílias, por todas as pessoas que estão vindo, Senhor. Eu oro por todos os profissionais que estão trabalhando diariamente, diuturnamente, Senhor, nos hospitais, meu Deus, nas clínicas. Eu oro pelos policiais, eu oro, Senhor, pelos agentes que estão trabalhando nos presídios, meu Deus, expostos a todo tipo de contaminação, meu Deus. Eu oro por todos os profissionais que estão, Senhor, trabalhando porque tem necessidade, que não podem parar, Senhor. Eu peço a Tua bênção, meu Deus. Peço que o Senhor guarde, por isso eu peço, Deus, que o Senhor possa falar aos corações de todas as nossas autoridades, e assim, Senhor, que possamos ter dias mais tranquilos, dias melhores nesse país. Enquanto esse dia não chega, Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque sei que mesmo diante das dificuldades, Senhor Deus, eu sei que o Senhor está conosco. São dias difíceis, mais uma vez nós dissemos, mas eu creio na Tua infinita misericórdia e eu creio na Tua proteção. Assim eu oro, Senhor, por todos que estão nos vindo, por todos que estão acompanhando e por todas as famílias da nossa igreja, Senhor Deus. Eu peço a Tua bênção, Deus, no nome de Jesus, ó Deus. E peço especialmente pelo menino Leonardo, que começou hospitalizado. O Senhor sabe a necessidade dele, Senhor Deus. Que eu tenha misericórdia dessa vida, Pai. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém. Está encerrado. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma semana feliz, uma semana produtiva. Obrigado.